nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos a esta que é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso, falar um pouquinho também, sobre o meu trabalho enquanto sacerdote e sobre a nossa escola, que é o Espiritualidade Livre, tá bom? Pessoal, o curso de Umbanda, é um curso que surge a pedido de muitos dos meus alunos que gostariam de aprender sobre Umbanda, que fazem parte de algum terreiro, mas que sentem uma carência, muitas vezes, em algumas respostas, Pessoas que são curiosas, que por algum motivo na sua cidade ou na sua região não têm acesso fácil a um terreiro. Então são N os motivos que motivaram as pessoas a me procurarem. Eu tive muita relutância em abrir esse curso de maneira pública e aberta. Por quê? Principalmente à distância, como é esse formato. Porque a Umbanda, ela é um processo de vivência, tá? Mesmo você fazendo esse curso, não vai tornar você um médium desenvolvido, um sacerdote de Umbanda. Muito longe disso. Aqui a gente vai conversar, dissertar sobre Umbanda, tá? Mas você precisa ir a algum local, um terreiro, um pai de santo, alguém de sua confiança, tá? Para poder fazer ali os seus atendimentos, para poder fazer o seu desenvolvimento, tá? Se você já está num terreiro, eu quero deixar um parêntese aqui. O que o seu pai de santo falar sempre deve ter mais peso do que aquilo que eu falar aqui nesse curso, tá? É claro que você que vai mediar realmente, esse processo, mas não é minha intenção passar sob a autoridade de nenhum pai de santo. Até porque cada tradição, é distinta, cada sacerdote trabalha de uma forma diferente, E desde que para o bem, para o bom e para o justo, tá válido, tá bom? Mas é um curso livre, então conversando com os meus mentores, depois de receber tantos pedidos, a orientação que eu obtive deles é de montar um curso livre, um curso que vai servir para as pessoas terem uma percepção sobre o que é Umbanda e amadurecer as visões que eles já têm, ou adquirir novas vivências aí com a Umbanda, tá? Então esse é o intuito desse curso. É um curso online, então você vai ter acesso às aulas a tempo indeterminado. Então, daqui 5 anos, você quer assistir novamente todas as aulas, está aqui à sua disposição, tá? É muito importante que, além de assistir às aulas, que vocês façam também a leitura das apostilas, tá? É muito importante que vocês vejam o material complementar que é passado para vocês, porque esse curso, ele é multimídia, então vocês precisam assistir às aulas, vocês precisam ler os conteúdos extras, fazer as leituras indicativas também, Tudo isso para maximizar o aprendizado de vocês, tá? O conteúdo ele é muito extenso, então são muitas aulas. Então eu sugiro que vocês tirem um tempo semanalmente para estar assistindo às aulas, porém, não assistam todas as aulas de uma vez. Busquem assimilar, busquem entender, busquem compreender um pouco mais sobre essas questões que a gente falou aqui. Não se limitem somente àquilo que eu vos falo, tá? Leiam livros, façam outros cursos, perguntem para o pai de santo de vocês, conheçam um terreiro, tá? Vivam essa experiência e aí sim você vai conseguir maximizar o nosso aprendizado, tá bom? Meu nome é Gilberto Melo, eu sou sacerdote de Umbanda. Eu sei que eu sou jovem, essa carinha novinha aqui, sou sacerdote de Umbanda. Eu pertenço à religião de Umbanda há mais de 7 anos, que eu comecei o meu desenvolvimento. E há cerca de 1 ano e meio atrás, na data que esse curso está iniciando pela primeira vez, eu fiz o meu último ritual dentro da casa do meu pai santo, e abri a minha casa, com o aval dele, com a bênção dele. Continuo trabalhando lá como filho e trabalho no meu terreiro como pai. Mas além disso, eu também tenho desenvolvimento em outras áreas da espiritualidade, Antes do meu desenvolvimento com a Umbanda, eu já era iniciado dentro da magia natural. E durante todo esse período, de desenvolvimento com a Umbanda, eu continuei meu desenvolvimento dentro da magia natural e dentro de outros sistemas de terapias, de movimentos energéticos, de filosofias espirituais, Tanto que a gente desenvolveu a nossa escola, a nossa marca, que é a Espiritualidade Livre. A Espiritualidade Livre, esse nome que inclusive foi sugerido e trazido para nós pelo mestre Vladimir, que é o cigano que trabalha comigo,
para que a gente pudesse levar a espiritualidade desprovida de rótulo. Então nós temos cursos em variadas áreas, nós temos vários professores, né? Inclusive em breve nessa plataforma você vai ter acesso também a outros cursos nossos. Porém, né, inclusive convido você a fazer os outros cursos com a gente também. Porém, o curso de Umbanda, dentro da espiritualidade livre, é o único curso de conotação religiosa, tá? Porém, ainda assim, nós vamos tentar trabalhar ele de uma maneira muito didática, de uma maneira muito inclusiva, porque a Umbanda é inclusiva. A Umbanda hoje, no plano material, é talvez a única religião, né, que está aberta ao novo, que está aberta a outras culturas, sempre trabalhando para o bem, para o bom e para o justo. Né? O próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai Zélio Fernandino, que a gente vai conversar mais adiante, se você não está ainda familiarizado com esses nomes, trouxe para nós, né, uma das afirmativas máximas da Umbanda, que todo espírito que se propuser a caridade será bem recebido. Aqueles em condição de ajudar vão ajudar, aqueles em condição de receber ajuda serão ajudados, né? Então a Umbanda é um leque muito grande, né? E a Umbanda, hoje, eu falo que dentro do plano material, né, inclusive é uma percepção do pai Rubens Saraceni também, fundador da Umbanda Sagrada, que no plano material é uma das poucas religiões que trabalham em consonância com a natureza, que trabalha, né, onde a gente que é umbandista, a gente que trabalha com essa religião tem a oportunidade, né, de estar em contato direto com as forças da natureza, com os espíritos, né, das mais variadas egrégoras. Existem mentores do Oriente, mentores, né, mais vinculados ao xamanismo, ali os nossos caboclos. Existem mentores, né, que são ancestrais da magia. Então é muito rico trabalhar a Umbanda e é muito rico estar aqui com cada um de vocês, tá bom? Pessoal, então a espiritualidade livre, que é a nossa escola, ela tem essa proposta de levar a espiritualidade a todos os cantos, né? De todas as formas possíveis. E a gente tem 3 pilares. Os 3 pilares que, inclusive, também fazem parte daquilo que a Umbanda acredita. O primeiro pilar: todos os seres são divinos. Você que está me assistindo carrega a divindade dentro de você. O orixá habita você. As forças do Criador habitam em você. Então esse é o primeiro pilar da espiritualidade livre. Todos os indivíduos carregam Deus dentro de si. São deuses, carregam a energia divina. Em palavras, né, da Umbanda, o orixá vive em você. O axé vive em você. O segundo pilar: cada pessoa é única e individual. E a pessoa só se realiza na sua vida vivendo a sua verdade, vivendo a sua essência. Né? E aí vem a manifestação de Pai Exu na sua multiplicidade de formas. Né? Pai Exu é essa força que a gente vai conversar mais adiante. Ele é milhões e milhões de manifestações. Ele favoreceu a individualidade de Deus. E nós, né, voltando ao primeiro princípio, somos individualidades do Criador. Né? Somos manifestações de Deus no mundo. E o terceiro pilar, né, associado à individualidade e associado à divindade, que são os 2 primeiros princípios da espiritualidade livre, é: cada pessoa tem o seu caminho. Então, nem todo mundo, gente, vai ter o mesmo caminho que eu, vai ter a mesma trajetória que eu, vai ter a mesma percepção que eu. E tá tudo bem. E você que está me assistindo, cada um de vocês que fizerem esse curso vão receber as mesmas informações, vão ter acesso aos mesmos materiais, mas vão ter percepções totalmente distintas. E é assim que tem que ser. Exu é aquele que rege, né, as variadas manifestações do todo. Exu é aquele que dá a cada um o seu devido caminho. Às vezes a gente sofre porque quer viver o caminho do outro. E talvez esse não seja o nosso caminho. E a gente espera, através desse curso, que eu consiga, né, trazer esses 3 pilares para a sua vida, para que você saiba da sua divindade, para que você saiba da sua individualidade e que para você encontre o seu caminho, tá bom? Pessoal, essa é só a primeira aula, né? É só para vocês me conhecerem a proposta que está por trás desse curso, saber um pouquinho da história do curso, né? Por que eu tive tanta relutância em trazer. E quero dizer que eu espero do fundo do meu coração poder somar na caminhada de vocês, tá bom?
muita luz, muita paz e muito axé para você. Vejo vocês na próxima aula. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e eu tô com vocês no nosso curso livre de Umbanda. Essa é a nossa segunda aula e eu vou tentar nessa aula responder um assunto muito interessante. O que é Umbanda, né? Essa pergunta ela é uma pergunta multidimensional, porque falar de Umbanda, né, depende muito da ótica que a gente está observando. A Umbanda, enquanto questão sociocultural, enquanto, né, definição humana falando, é uma religião brasileira, tá? É uma religião que surge no Brasil há mais de 100 anos, lá em 1908, né, que tem uma miscigenação cultural da cultura africana, né, uma religião de matriz africana, da cultura do branco europeu e da pagelança indígena, tá? Então a Umbanda ela tem esse viés de miscigenação cultural, é uma religião centenária, é uma religião 100% brasileira, é uma religião que está muito vinculada ao movimento negro e, por consequência, foi marginalizada ao longo do tempo, tá? É muito importante que vocês entendam isso, que muito da percepção que as pessoas têm sobre a pseudo-macumba nada mais é do que um racismo estrutural que a nossa sociedade vive. A Umbanda, por ser uma religião que tem esse viés, que tem essa origem, que tem essa sua ancestralidade, né, associada à cultura negra, sofre diretamente esse racismo, tá? A Umbanda também surge, né, dentro de um país, que é o maior país católico do mundo, uma forte pressão que toda religião que é minoria numa dada região sofre. Então, por exemplo, se a gente analisa o censo, a população de umbandistas ela é muito pequena com relação à das outras religiões dominantes. Então ela vai sofrer, obviamente, uma forte pressão contrária. E isso explica muito do porquê que a Umbanda é tão marginalizada, o porquê que o umbandista, de modo geral, ele é tão mal visto, por essa questão histórica e por essa questão cultural. Além disso, a Umbanda também é um movimento religioso e espiritual para os seus adeptos. Então essa primeira visão que eu passei para vocês como uma religião, como um sistema, né, falando de toda a sua origem, que a gente ainda vai conversar mais nas próximas aulas, é só a primeira definição. A segunda definição é a definição para quem está na Umbanda. Para quem está na Umbanda, a Umbanda é uma religião, é um estilo de vida pelo qual a pessoa tem atendido às suas necessidades, no qual ela se sente bem, onde ela compactua com os valores pregados ali, como qualquer membro de qualquer religião. É mais uma religião, é mais uma explicação da origem do universo, é mais um conjunto de crenças ali que são dadas como verdades universais. Então, essa é a definição para quem está ali. Porém, existe ainda uma terceira definição do que é a Umbanda. Essa é a verdadeira Umbanda. A Umbanda é uma religião no plano físico, mas ela também é uma organização do plano espiritual. Conseguem entender essa questão? Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, já dizia o mestre Hermes o Trimegisto. Então, se existe a Umbanda no físico, existe a Umbanda no espiritual. Né? Principalmente porque na Umbanda, uma das suas principais crenças é a crença no mundo espiritual. Então existe uma organização da Umbanda no plano espiritual. Essa organização ela é muito mais antiga do que a sua manifestação no plano material. Lembrando que a Umbanda surge lá em 1908, né? Então a Umbanda ela é muito mais antiga. Por que eu estou falando que a Umbanda é mais antiga do que a sua manifestação no plano físico? Porque o próprio Pai Zélio, quem dias depois vai fundar a Umbanda, junto com seu mentor, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, se consulta com um preto velho, né? Naquele momento que ele estava adoecido e buscando ajuda, ele se recorre, né, a uma mulher que fazia benzimentos e ela recebe uma entidade que era um preto velho.
Percebam que essa manifestação acontece sequer antes da Umbanda pensar em existir. Se não bastasse isso, muitas das entidades que trabalham na Umbanda fazem menção ao seu estado, né, de trabalho, por exemplo, Exus, Pombagiras, Caboclos, entidades que falam que estão na Umbanda há centenas, muitas vezes milhares de anos. E aí essas duas informações elas se contrastam, né? Por exemplo, como é que uma religião pode ter surgido em 1908 e os seus membros do plano espiritual estão ligados a ela há centenas ou milhares de anos? Isso acontece porque a Umbanda, antes de ser uma religião, ela é uma organização do plano espiritual que cumpre papéis tanto no físico quanto no espiritual. Algumas pessoas chamam essa organização de Aumbandã, né? Trazendo ali a sua referência ao Oriente, onde teria sido citado pela primeira vez a palavra Umbanda. Mas isso é assunto que a gente ainda vai conversar. Então, a Umbanda, ela existe antes, isso é evidente. Qualquer vivência, qualquer pesquisa que você fizer dentro de um terreiro, vai ficar muito claro isso, né? Com as próprias entidades. Então a Umbanda ela tem papéis do lado de lá e papéis do lado de cá. Os guias espirituais, eles não estão só para dar passe, aconselhamento, orientação e proteção. Muito pelo contrário, eles fazem muito mais coisas do lado de lá do que vocês imaginam, tá? Isso é muito interessante. Porque, por exemplo, vamos imaginar que exista gira num determinado terreiro toda segunda-feira ou toda segunda-feira primeira segunda-feira do mês ou quinzenalmente, não importa a ordem, né? Não é 24 horas por dia, 7 dias na semana. Existe uma data e um horário específico. A entidade está lá bonitinha, dando passe, realizando os seus atendimentos. Mas o que a entidade faz todo o resto do tempo? Ela fica à toa esperando? Não, ela fica trabalhando, né? Dentro da Umbanda, que é o sistema no qual ela atua. Gilberto, mas o que a Umbanda faz? A Umbanda, né, dentro da sua definição, significa conjunto de leis divinas. A Umbanda é uma organização espiritual criada por espíritos evoluídos, espíritos de alta frequência, para ajudar dentro da harmonização do universo. Então, por exemplo, existem entidades, e aí cada entidade vai ter uma função específica, vai ter um campo de atuação único, mas, por exemplo, existem entidades que têm a função de resgatar espíritos que estão presos em regiões umbralinas, ou seja, regiões do astral, onde a pessoa está presa ao psiquismo negativo. Ela não conseguiu transcender ali o ego, ela está presa a experiências traumáticas de uma vida, ela está sofrendo sanções kármicas de escolhas negativas que ela tenha feito, independente do motivo, ela está numa zona que nós chamamos dentro do espiritismo, dentro da Umbanda, de umbral. Só que esses espíritos, eles são seres divinos, como eu, como você, como as próprias entidades. Então, as entidades de Umbanda, né, que são responsáveis por essa atuação, elas vão até essas regiões para tirar esse espírito de lá. Por exemplo, vamos imaginar que ele está ficando mais do que ele precisa. Então, essas entidades vão lá para manter a ordem. Outras entidades, né, fazem a guarda desses locais, impedindo que os espíritos que ainda não estão prontos para sair dessa zona, porque ainda estão muito presos ao psiquismo negativo, são prejudiciais aos seus pares, né? Por exemplo, a pessoa desencarna com muito ódio de alguém, e aí ela volta para próximo daquela pessoa a quem ela destila aquele ódio. Então, muitos espíritos chamados de guardiões, principalmente Exus e Pombagiras, fecham energeticamente, né, esses locais onde esses espíritos trevosos habitam, impedindo que eles saiam e atrapalhem o fluxo de evolução dos demais encarnados ou desencarnados, né, que não merecem ou não precisam daquela interferência na sua jornada. Então, alguns estão lá nos umbrais para resgatar, alguns vão estar lá nos umbrais para impedir que aqueles espíritos atrapalhem a evolução de outros seres. Outros, por exemplo, vão ter funções educativas. Então, por exemplo, existem seres
né, que atuam através da Umbanda e que vêm doutrinar, que vêm educar, não só os encarnados, mas também os desencarnados, né? Então a Umbanda é toda uma organização extremamente extensa, né, que cumpre papéis tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então fique muito claro que isso é Umbanda, tá? Vocês que estão querendo conhecer a Umbanda, vocês precisam conhecer a Umbanda em sua essência, né, em sua profundidade. Gilberto, beleza, mas quem criou a Umbanda? Não existe essa resposta, nós não temos essa resposta. O que se sabe é que é uma organização antiquíssima e que existe há milênios para manter a ordem e o equilíbrio nos dois planos da vida humana, tá? Então é muito importante essa percepção. Gilberto, mas por que a Umbanda só surgiu em 1908? A Umbanda surge em 1908 como um movimento que a espiritualidade fez para trazer para o plano físico maior consciência, uma vez que as religiões, que até então eram dadas ao ser humano, já não surtiam mais o mesmo efeito, tá? Nós acreditamos dentro da Umbanda que o universo ele dá ferramentas, né, para a humanidade evoluir. E aí, quando uma ferramenta começa a se tornar obsoleta ou não surte o efeito desejado, como um médico que troca o medicamento ou acrescenta algum novo medicamento, um novo sistema, uma nova religião, uma nova ferramenta é dada à humanidade. Então a Umbanda vem como uma religião que seria uma ferramenta de doutrinação, educação, né, e de materialização dos valores da Umbanda. Então, é por isso que a Umbanda surge. Então, se você entra na Umbanda achando que a Umbanda é só mais uma religião que surgiu lá em 1908, que tem um monte de dogmas, não. Todos os dogmas, crenças e ideias da Umbanda sempre se correlacionam com as leis divinas, tá? Se algo acontece dentro da Umbanda ou de um local que se auto-intitula, né, um templo de Umbanda e que fere qualquer uma das leis universais, não é Umbanda, tá? Então, assim, essa pergunta, Gilberto, o terreiro é bom? Eu não sei. Fere as leis divinas? Fere a lei do universo? Se fere, não é Umbanda, tá? Porque a Umbanda nasce com essa premissa, sabe? De levar a lei do Criador, a lei do cosmos, a lei de Pai Oxalá para o mundo, né? E ajudar na evolução dos seres, né? Porque a função da vida é a evolução. Tudo nesse plano evolui, tá? Então a Umbanda está aí também para isso, tá bom? Então, gente, é muito importante essa questão porque é uma carência que eu percebo de modo geral nas pessoas que não conhecem muito bem a nossa religião. Então a Umbanda é uma religião, é um sistema humano, como todas as outras, porém que tem, né, no plano espiritual esse apoio, esse suporte. Ela é um sistema religioso bidimensional, que atua tanto no espiritual quanto no físico. Todo o nosso culto de Umbanda, ele vai se pautar em questões físicas e questões espirituais, na cura física e na evolução emocional e espiritual do indivíduo. Vai trabalhar a magia com os elementos e a energia dos elementos. Vai trabalhar a ação do encarnado e o apoio do plano espiritual. Percebam que tudo dentro da Umbanda sempre tem essa característica do plano físico e do plano espiritual. Então, se você vai trabalhar com o orixá, que é uma energia, ou seja, uma frequência do plano espiritual, você utiliza elementos do plano físico. Se você vai, por exemplo, conversar com uma entidade, né, num médium incorporado, você tem o físico, que é o aparelho mediúnico, que é o corpo do médium, incorporado, ou seja, acrescido da energia de um ser espiritual que está ali comandando as funções chacrais daquela pessoa. Então, isso é a Umbanda. Esse é o viés da Umbanda, tá, pessoal? E é muito importante que vocês tenham essa compreensão dessa bidimensionalidade da Umbanda, físico e espiritual. Da mesma forma, a Umbanda, na vivência do umbandista, ela sempre vai se dar. Então, o umbandista, ele tem o lado físico e ele precisa cuidar do lado físico. A Umbanda não é uma religião que abandona as questões físicas, muito pelo contrário. Nós preocupamos com a saúde, nós preocupamos com a vida social dos médiuns.
A Umbanda não é uma religião que não se preocupa com o físico, ela não tem a ideia da mortificação da carne, porém, além de cuidar do físico, a Umbanda também exige o cuidado espiritual. Então, cuidado energético, cuidado emocional, boas vibrações. A Umbanda sempre trabalha com esse viés. Então, ao falar do que é Umbanda, você tem que entender que a Umbanda tem a sua organização física e tem a sua organização espiritual. Sendo que a organização física nada mais é do que um braço da Umbanda espiritual. Tá? Então, por exemplo, existe um obsessor no plano espiritual que precisa ser doutrinado. Então, muitas vezes eles usam a mediunidade de transporte de um dos médiuns encarnados. Então, o terreiro, os médiuns, as giras também são usuais para cumprir a missão que a própria Umbanda tem no plano espiritual. Eu não sei se eu fui muito claro, porque é um assunto, né, muito extenso, mas eu acredito que eu consegui responder um pouco do que seria a Umbanda. Tá? Pessoal, por hoje é só, senão vocês vão ficar com a cabeça assim enorme. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não deixem de fazer a leitura da apostila, tá bom? Que Pai Oxalá nos abençoe e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo, sou sacerdote de Umbanda e essa é a nossa terceira aula do curso livre de Umbanda. Hoje eu quero falar para vocês da Umbanda enquanto estilo de vida. A gente está ainda na parte inicial do curso, eu ainda nem entrei na doutrina de Umbanda com vocês, nas crenças da Umbanda, no trabalho diário de Umbanda, mas a gente já conversou sobre muita coisa. A última aula, se você assistiu, você deve estar assim, repensando muitas percepções a respeito da Umbanda. E eu quero falar para vocês de onde, né, que a gente está baseando todo o nosso curso. Eu sou iniciado numa tradição de Umbanda esotérica do Pai Marcelo, que Oxalá o abençoe sempre em sua caminhada, que me acompanha até hoje. Além disso, eu tenho a minha mediunidade, o meu trabalho com os meus mentores, né, um terreiro. O nosso terreiro se chama Templo Escola Mestre Oxalá. O nosso mentor é o Pai Cipriano e o Mestre Sete, que são os mentores da nossa casa. Então, a nossa doutrina é toda baseada nessa vivência do sacerdote, somada à tradição que eu recebi do meu sacerdote, às instruções e orientações passadas pelos mentores e também muito do meu estudo. Eu acredito que estudo é algo muito importante. Então, ao longo de todos esses anos de desenvolvimento, né, além de todos esses mestres espirituais e encarnados que eu tive a oportunidade de ter, inclusive conheci minha avó de santo também, pude aprender um pouco com ela. Então, o que acontece? A gente também tem o estudo. Eu quero que vocês entendam que nada do que está sendo falado foi tirado de trás da orelha. E que também não quer dizer que seja tudo da Umbanda. Eu posso ficar horas e horas e horas falando com vocês que eu não vou desmistificar toda a Umbanda. Eu só posso dar para vocês o que eu recebi, que é uma parte. E é isso que eu quero falar para vocês. A gente vai conversar sobre o porquê existem tantas variantes da Umbanda, Umbanda cruzada, Umbanda esotérica, Umbanda cantada. Tem tantos tipos diferentes de Umbanda e a gente já vai conversar no futuro sobre isso. Mas desde já, eu quero que vocês entendam que a Umbanda é uma organização fluida, como o universo. A gente já conversou que a Umbanda está associada, né, ao conjunto de leis divinas. Então a Umbanda é uma organização fluida. Cada sacerdote, como eu, tem a sua vivência, tem a sua ancestralidade, tem os seus mentores. Cada casa tem uma energia única. Do mesmo jeito que cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, por mais que tenham crenças muitas vezes iguais, por mais que às vezes nasçam na mesma casa. Por exemplo, você pode ter um irmão que cresceu com os mesmos valores familiares e ser totalmente diferente de você. Em alguns pontos vocês se cruzam, mas em outros pontos são muito diferentes. Isso acontece também com as casas de Umbanda. Gilberto, mas então qual casa de Umbanda é a certa? Não existe uma casa de Umbanda certa.
Existe a casa de Umbanda que melhor se adapta a você, ou você melhor se adapta à casa, ou melhor se adapta a você no seu momento, né? Porque pode ser que em algum momento os seus próprios mentores te levem a outra casa. Cada pessoa, cada ciclo encarnatório é diferente. Então é muito importante isso. Gilberto, mas se a Umbanda é uma só, sim, inclusive, né? Abro um parêntese aqui, eu falei com vocês que Umbanda significa conjunto de leis divinas. Essa é a primeira definição. A segunda definição de Umbanda é uma banda só. Umbanda, uma banda, uma coisa só. Que lembra muito o significado de universo, que é uma única direção. A Umbanda é uma coisa só. Ela representa Deus, que é único, mas que se materializa e se manifesta de diversas formas. Então a Umbanda é a mesma coisa, ela vai se manifestar em cada casa de maneira diferente. Gilberto, mas por quê? Lembra que eu falei que os valores da espiritualidade livre e que casam muito bem com a Umbanda é a individualidade? A casa vai ser sempre o resultado da somática dos guias daquela casa, do sacerdote da casa, dos médiuns e dos visitantes da casa. Então, como cada pessoa é única, um conjunto de pessoas é distinto do conjunto de outras pessoas. E a verdade vai ser dada a cada uma delas de maneira diferenciada, tá? De acordo com o grau evolutivo, o grau consciencial, momento de vida de cada uma daquelas pessoas. Então, o universo ele é perfeito, o universo é holístico. Se alguém está numa determinada casa, numa determinada tradição, é porque por N motivos aquela tradição, aquela casa, aqueles valores são importantes para ela. Tá? Então é muito importante a gente ter essa percepção. A Umbanda, ela é mais que uma religião, isso a gente já percebeu. A Umbanda, na verdade, é um estilo de vida. Ser umbandista não necessariamente quer dizer ir a um terreiro. Eu falei com vocês lá na nossa primeira aula que o nosso curso não substitui a vivência de terreiro, e é fato. Porém, você pode ser um bandista sem ter um terreiro. Você só não vai incorporar, você não vai ter o desenvolvimento, o privilégio de ter um corpo a corpo com a entidade. Mas se você compactua com os valores de Umbanda, se você vive, né, com aquilo que a Umbanda prega, se você vive em ressonância com as leis divinas, você pode se considerar um umbandista. Você talvez já seja um umbandista. Tá? Então é importante saber diferenciar. Não dá para desenvolver, não dá para ter as vivências sozinho, mas não quer dizer que você não possa ter o seu caminho. Lembra que a gente já conversou que cada caminho é único, que cada caminho é individual? Então é isso que eu quero passar para vocês. A Umbanda ela tem valores. Quais são esses valores, Gilberto? A Umbanda ela tem várias questões, mas o primeiro valor que a Umbanda tem é o culto ao sagrado, é o culto a Deus, o amor a Deus. Só que o amor a Deus dentro da Umbanda não está associado a um certo dogma. Existem sim as oferendas, as entregas, os rituais de Umbanda. Mas por trás dos rituais, das oferendas, dos dogmas, lembra que eu falei que tudo na Umbanda é bidimensional? Existe o valor intencional, existe a energia, né, que movimenta aquilo. E a energia que movimenta o umbandista é o amor. Axé é amor, tá? Não existe axé sem amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si. Como já dizia, né, o nosso amado Mestre Jesus. O amor a Deus, ele se manifesta não louvando uma persona, não louvando uma ideia, uma divindade egocêntrica. Não. O amor a Deus se manifesta no amor a tudo que Deus é, a própria criação. Tá? Então, a manifestação do umbandista para com Deus não é cultuando Deus, a figura de Deus. O que eu posso dar a Deus se Ele tem tudo? Se tudo é dele, se Ele é tudo. Nada é o que eu posso dar. Eu só posso dar o meu amor, amando Ele o máximo possível, amando todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Os orixás, a gente vai estudar isso mais adiante, numa aula específica, são manifestações do Criador. São manifestações de Deus. Então eu amo Deus amando os orixás, amando os pontos de força. Se eu vou lá na cachoeira e deixo lixo que seja numa oferenda para Oxum, eu não estou amando Oxum, eu não estou amando a natureza, eu não estou amando a Deus.
Se eu não amo o meu próximo, se eu não respeito o meu próximo, se eu não respeito o meu trabalho, se eu não respeito a minha família, se eu não respeito a minha companheira, o meu companheiro, eu não amo a Deus. Então, quer saber como ser um bandista? Distribua amor. Amor é axé. Amor é vida. Tá bom? Amar os processos que você está envolvido. Como assim, Gilberto? Amar os processos que eu estou envolvido. Amar os processos. Amar o seu trabalho. Porque é ali que te dá o seu sustento. Ogum rege o trabalho. Então não tem como cultuar Ogum e ser preguiçoso e não gostar de trabalhar. Não tem como eu cultuar, por exemplo, Oxóssis, Ossain, que são os orixás que regem a natureza, e cortar madeira, poluir, ir acampar e deixar resto de lixo no meio do mato. Não tem como eu amar Iemanjá se quando eu vou no mar eu jogo lixo, eu jogo latinha. Entende? Isso é ser um bandista. Gilberto, mas eu conheço um bandista que não faz isso. Então você conhece praticante da religião humana e não membro da organização espiritual, que é a Umbanda. Tá bom? Isso é muito que fique claro para todo mundo, que nem tudo que reluz é ouro, já dizia o ditado popular. Então nem todo mundo que diz que é um bandista de fato é. Um bandista ama, tá? Umbanda é um estilo de vida. É um estilo de vida de conexão. A Umbanda ela prega a multiplicidade das formas através de Exu, representado pela unidade de Oxalá. Como assim, Gilberto? Essa dualidade Exu e Oxalá é um assunto que a gente vai retomar muito no decorrer desse curso, tá? Exu representa a variação, Oxalá representa a unidade. Quando Oxalá é o branco, né? Tanto que a palavra Oxalá significa orixá que veste branco. Quando o branco passa pelo prisma, ele se divide em 7 cores. 7 é o número de Exu. Né? Ele se divide em várias cores diferentes. E cada cor tem suas nuances. Se eu pego lá o azul piscina, azul índigo, então, desculpa a expressão, mas tem muitas cores ali dentro. Exu é essa manifestação diversa. Oxalá é a unidade. Então, o que isso quer dizer na prática, Gilberto? Por que você está dando essa volta toda? Porque eu quero mostrar para vocês que eu preciso amar todas as coisas, respeitar todas as coisas, entender que por mais diverso que nós sejamos, nós somos a mesma coisa, divinos. Os orientais chamam isso de heresia da separatividade. Sabia que os orientais também têm muita influência dentro da Umbanda? A gente tem uma linha só para ele, que é a linha do Oriente, que a gente abarca vários espíritos. Mas a Umbanda ela traz muitos conceitos do Oriente. Karma, Dharma, reencarnação, almas gêmeas. Isso não é ocidental, isso tudo vem da cultura oriental. Lá no Oriente, eles têm a percepção que Deus está em todas as coisas. A ciência hoje já fala disso, né? Quando eu pego ali o elemento e substituo, eu só tenho átomos, elétrons, nêutrons e prótons. A base é única. Ela se divide, ela se pluraliza no macro, mas no micro é tudo uma coisa só. No micro tudo é divino, tudo é Deus. Entende? Então, ser um bandista é amar as diferenças e entender que por mais diversos, tudo é uma coisa só. Lembra do Mestre Jesus? Se eu não amo o próximo que eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? É assim que a gente faz as coisas para Deus. O nome Deus, ele é muito importante, mas ele não representa Deus. Numa mesma gira, você vai ter o caboclo chamando Deus de Tupã, o Exu falando do lado de cima, o preto velho falando de Deus, ou se for um preto velho mais africano, Zambi, Olorum, Olodumaré, o cigano de Eula. Por que, Gilberto, essa diferença? Porque um nome é só um nome. Deus é tudo, Deus é uma energia, Deus é uma frequência. Não importa que nome eu dou, Deus, deusa, Zambi, Jeová, ele é todas as coisas. Tá? Então, isso é ser um bandista. Ser um bandista é amar a natureza, porque a natureza é a casa dos orixás, é onde as manifestações do Criador se encontram.
é amar o próximo, entender que o orixá habita nele. Ori, né, é um orixá. Orixá significa rei, senhor da cabeça. Cada pessoa tem um orixá dentro dela. E tudo que eu faço para uma pessoa, eu estou fazendo para o orixá. Respeitar os processos. Os orixás, né, que representam o Criador, também têm a ação de Deus. A vida tem a ação de Deus. Em que momento, Gilberto, que a vida tem a ação do Criador? Você está trabalhando? É algum, já citei esse exemplo. Se você não gosta do seu trabalho, se você faz o seu trabalho, né, com má vontade, o que acontece no processo? Você não está amando o Criador, não está amando algum. Se você não se alimenta adequadamente, sabe? Você está maltratando o seu corpo, né? Se você, por exemplo, brinca com as emoções das pessoas, né, com Oxum, brinca com o amor, você está desrespeitando Oxum. Então, ser umbandista, é um estilo de vida que se define em uma única palavra: amor. Amor na multiplicidade do que o amor pode ser. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito filosófica, mas uma aula muito importante para quem quer ser umbandista ou para quem já está na Umbanda e quer se desenvolver dentro desse caminho. Umbanda é amor. Sem amor, não se pode ser umbandista. Tá bom? Que Oxalá nos abençoe e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar sobre a Umbanda e sua identidade com a cultura brasileira. E falar um pouquinho sobre como a Umbanda foi se desenvolvendo, né, e se distanciando do Candomblé, ao mesmo tempo que ela foi absorvendo outras culturas, outras vertentes religiosas e formando essa religião tão mista que nós conhecemos hoje pela Umbanda, tá? A gente já observou que a Umbanda é uma religião brasileira, tá? É uma religião que surge no Brasil e ela corresponde muito bem à nossa cultura, porque ela é uma miscigenação, como a nossa cultura é miscigenada, né? Nós temos aí a influência do povo africano, a influência do europeu, a influência do indígena que já morava na nossa terra. Então a Umbanda ela acaba absorvendo principalmente esses três braços, porém não somente eles, tá? Mas vamos lá. A Umbanda é um movimento que surge no Brasil e é muito parecido com o que aconteceu em outros países da América, né? Que sofreu essa influência. Por exemplo, a gente vai ter o Voodoo ali no Haiti, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde você tinha essa influência também, a santeria aqui em toda a América Latina é muito próxima também. Acontece essa miscigenação. Isso sempre aconteceu ao longo da história, quando, né, povos diferentes coabitavam por uma situação. Aqui no Brasil, né, a gente tem uma realidade. Nós tínhamos aqui o indígena, que morava nessas terras, que morava no Brasil. O indígena, né, sofreu uma invasão, porque a descoberta do Brasil, né, na verdade, é uma invasão dos europeus a uma terra que já tinha dono, e ali ele começou a entrar em conflitos étnicos, né, e culturais com esse povo. Vem aí o terceiro integrante dessa miscigenação, que são os povos que foram escravizados. E aí esses povos, né, que são os africanos, vindos de várias regiões da África, né, cada um com seu culto, cada um com seu orixá, e esses três grupos principais, eles começaram a coabitar. E é natural, né, que essa coabitação gerasse ali uma certa miscigenação, um certo sincretismo religioso. E desse sincretismo, dessa miscigenação, surge no plano físico a manifestação da Umbanda. Né? Então, você vai ter dentro da Umbanda, por exemplo, o culto aos orixás, que deriva do africano. Você vai ter a associação desses mesmos orixás com os santos católicos, né? Que vem de origem europeia. Você vai ter figuras cristãs e valores cristãos pregados dentro da Umbanda,
fruto, né, de toda essa influência cristã. Você vai ter, por exemplo, o uso de ervas, o uso de elementos, a própria manifestação dos caboclos representando os povos nativos aqui do Brasil. Então a Umbanda ela vai se formar em vários aspectos. Então o culto, o ritual, as influências, elas são perceptíveis no dia a dia do terreiro, principalmente nas linhas de trabalho, né? A gente vai estudar no futuro as linhas que correspondem ali à Umbanda, mas você vai ter, por exemplo, os pretos velhos, né? Espíritos que representam a alma africana. Você vai ter ali os Exus e outras entidades que vão representar ali a alma do europeu, e você vai ter os caboclos, que vão representar a alma, né, a essência dos povos indígenas. Além dessa miscigenação principal, que é o que a gente mais vai ver dentro dos terreiros de Umbanda, né, essa miscigenação ela acontece e continua acontecendo até hoje. A gente vai estudar que existem novas linhas de Umbanda que vão surgindo com o tempo, mas isso é assunto para aula futura. Mas a gente vai encontrar uma forte influência também dos povos orientais ali, principalmente os japoneses, que migraram muito para o Brasil nos anos subsequentes à escravidão. Então você vai ter ali a influência também do povo do Oriente, na chamada linha do Oriente. Os ciganos, que fazem parte da história do Brasil, apesar de haver um apagamento cultural muito forte dessa classe, desse povo, os ciganos estão aqui desde o início da colonização. Muitas vezes os ciganos eles eram utilizados, né, pelos jesuítas, pelos europeus, para fazer conexões, ligações entre regiões distintas, né, do Brasil. Então, os ciganos estão aqui e também fazem parte da Umbanda. Com o tempo, as próprias personalidades regionais começaram também a influenciar na Umbanda. Então você vai ter, por exemplo, a figura do Zé Pilintra, que representa bem, né, o carioca, o malandro carioca. Você vai ter, por exemplo, os gaúchos, principalmente no norte, no sul do Brasil, você vai ter a influência ali dos gaúchos. No norte, você vai ter o chamado povo da Bahia, né? Então, a própria cultura regional começando a influenciar dentro, né, do culto de Umbanda. As demais correntes esotéricas, né, que foram chegando no Brasil também, junto, né, por exemplo, ao Wicca, as religiões que cultuam a natureza, os esotéricos, as ordens iniciáticas, né? Com o tempo, essas pessoas, ao terem contato com a Umbanda, também vão criando ali uma troca de influências, uma troca energética, uma troca de entidades, de egrégoras. Então a gente começa a ver também, trabalhando nos terreiros de Umbanda, essas novas linhagens, né? Então é muito interessante a gente ver o quanto a Umbanda ela sofre influências diversas, né, pela própria manifestação que eu já conversei com vocês, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez, de que qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem-vindo, fez com que a Umbanda se tornasse um leque muito grande, né? E ainda é uma instituição aberta a receber um novo. E é isso que faz da Umbanda uma religião tão rica, é isso que faz da Umbanda uma religião tão movimentadora, né, vamos dizer assim. É claro que no início, né, quando a Umbanda surge lá em 1908, no início do século XX, havia uma pressão muito grande contra a cultura africana, né? Então a gente percebe, por exemplo, findado ali a escravidão, que termina em 1988, houve um apagamento cultural, que já existia, né, durante a escravidão, mas havia uma eugenia sendo colocada em prática naquele período, de modo a aí foi quando começaram a trazer os italianos, né, começaram a trazer os europeus aqui para o Brasil. Então, assim, foi proibido. A capoeira era proibida, as macumbas, né? Macumba é um instrumento musical que acabou sendo associado ali à religião de Umbanda, as religiões de matriz africana de modo geral. Então foi proibido durante muito tempo. Os primeiros centros de Umbanda, né, os primeiros terreiros de Umbanda, recebiam o nome de santos católicos, né? Por exemplo, a própria tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tinha que ter toda essa associação com o cristianismo para ser menos perseguida, né? Os orixás ali eram representados através das imagens dos santos cristãos, justamente para evitar essa perseguição, para tirar um pouco do medo, porque havia também todo um medo que persiste até hoje, né? Que é mais uma ignorância a respeito dos fundamentos de Umbanda do que qualquer outra coisa.
E aí a gente tem essa influência muito forte. Então, durante um período, né, a Umbanda ela queria afastar-se de suas raízes. É onde a Umbanda acabou se afastando muito do Candomblé. Quando você pega, por exemplo, um culto de Candomblé e um culto de Umbanda, você vê um distanciamento muito grande. É normal por se tratarem de religiões diferentes. Mas quando você percebe que elas derivam da mesma matriz, aí a gente começa a perceber que realmente a Umbanda, ela passa por um processo, né, que até hoje é muito questionado. Essa eugenia, por exemplo, eu sou um homem branco, né, que apresento esse curso para vocês. Esse apagamento cultural, onde você vê que a cultura dos negros, muitas vezes ela não está muito associada mais à Umbanda. A Umbanda, né, ela foi se elitizando e é uma crítica, não é algo positivo. Isso do ponto de vista sociológico, tá? Que não é alvo aqui dos nossos estudos. Mas continuando então. Então a Umbanda, ela foi passando por isso, por esse embranquecimento, né? Os próprios orixás, quando a gente pega, por exemplo, a imagem de Iemanjá mais comum, ela é representada de maneira branca e ela é uma divindade africana. Né? Então, são alguns questionamentos que é cabível ali para aquela pessoa que está se desenvolvendo na Umbanda. Continuando, então, né, a Umbanda foi. E hoje em dia, há essa busca pelo resgate. No nosso terreiro, por exemplo, eu vou apresentar a vocês em aulas futuras para o terreiro que eu trabalho, né, para o meu terreiro, e vocês vão perceber, nós utilizamos as imagens dos orixás africanos. Claro que existem terreiros que utilizam dos santos católicos por uma questão de tradição, mas é importante a gente ver que hoje em dia há uma liberdade de culto maior e resgatar essa ancestralidade também é um processo importante. Tá? Então a Umbanda ela sofre essas influências. A Umbanda tem uma aproximação também muito forte com o Espiritismo. Tá? Tanto que no passado ela ficou conhecida como Baixo Espiritismo, né? Porque a Umbanda é considerada por muitos, e isso é um equívoco muito grande, que a Umbanda é uma corrente iniciática incrível, de muitos valores, de muita força espiritual. Ela era considerada espíritos atrasados se manifestavam ali, que as pessoas buscavam essa religião para o mal. São esses estereótipos negativos que persistiram ao tempo. Hoje em dia, os irmãos espíritas, né, principalmente aqueles mais esclarecidos, têm mudado muito essa percepção. Hoje em dia não é incomum em centros espíritas, né, kardecistas, nós temos a manifestação de entidades que nomenclaturam como pretos velhos, caboclos e muitas vezes até como guardiões. Então é interessante essa abertura, porque quando a gente pega a história do Pai Zélio, que a gente vai contar na próxima aula, a Umbanda surge de um preconceito, né, de uma reunião espírita. Não cabia a manifestação desses espíritos. Então, a Umbanda ela foi vista pelo próprio Espiritismo, que também sofria sua perseguição, como algo deplorável, como algo negativo. E esse ranço, muitas vezes, é perpetuado até hoje nas falas de algumas das lideranças, né, dos nossos irmãos espíritas. Graças a Pai Oxalá, isso tem mudado bastante. Outra coisa importante, do Espiritismo nós herdamos, né, o contato mediúnico, algumas palavras que são comuns dentro da cultura africana, como karma, dharma, mediunidade, incorporação. Né? Então a gente herda também do Espiritismo muitos conceitos, né, sobre o plano espiritual, sobre o mundo espiritual. Do africano, como eu já falei, a gente herda o culto aos orixás, herda um pouco da sua sabedoria ancestral, herda a sua magia, o seu fetichismo, né? Ou seja, o uso de elementos ali dentro da sua magia. Do catolicismo, né, nós herdamos ali as figuras dos santos, nós herdamos ali a associação com os nossos orixás, os valores cristãos que são pregados também dentro da Umbanda. Né? A Umbanda é também considerada uma religião cristã, porque ela preza pelos valores, né? Não é incomum a citação de salmos, o uso de elementos católicos como a Bíblia, o terço. Então tem muitos processos ali que nós herdamos do catolicismo. Da cultura, né, indígena, nós herdamos ali o uso de ervas, a pagelança, as orações, os ritos, a própria linhagem dos caboclos. Do povo do Oriente, a sabedoria ancestral que esse povo carrega sobre vida, né? A sabedoria que eles têm é muito bem-vinda, o uso de oráculos, o uso de cristais, cromoterapia e tantos outros processos que eles utilizam. Dentro dos ciganos, o seu movimento, o seu axé, a sua sabedoria, o seu poder também cabe dentro das lides de Umbanda.
Então percebam o quanto a Umbanda se enriquece. Muitas pessoas acham que por essa manifestação tão ampla de Umbanda, a Umbanda ela se perde, muito pelo contrário, a sua identidade se fortalece através de todas as pessoas, de todos os agrupamentos espirituais, de toda a história que envolve a Umbanda, ela só se enriquece, torna ela mais rica, mais nobre de valores. Então, pessoal, essa é a influência da Umbanda, essas são as manifestações que criaram, que geraram a nossa religião. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo muita luz, muita paz e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Fala, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar sobre a formação oficial da Umbanda. A gente já conversou até aqui e entendeu que não é bem assim, né? Que a Umbanda já existia no plano espiritual há milênios, que a Umbanda é uma manifestação tanto física quanto espiritual, que mesmo no plano físico já havia manifestação de entidades que trabalham para a Umbanda muito antes, né, do Pai Zélio pensar em criar a Umbanda, em pensar em desenvolver a Umbanda. Porém, nos livros de Umbanda, né, porém, por uma questão de respeito, por uma questão simbólica, existe uma história que eu vou contar nessa aula e tentar abstrair para vocês alguns pontos de destaque aqui, tá? Havia um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro, no início do século XX. Esse rapaz era um rapaz de classe mediana, né, um jovem comum daquela época. Porém, a dado tempo, ele começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. Mudava de personalidade, mudava a voz, mudava a postura, falava coisas incompreensíveis, né? E como todo bom católico, já foi levado, obviamente, né, ao caminho do mal. Então, acharam que ele estava sofrendo algum tipo de perseguição espiritual, do demônio e tudo mais. Pensaram talvez que se tratasse até de um problema psicológico ou neurológico e levaram ele a um psiquiatra que não constatou nenhum problema, né, neurológico ou psicológico no rapaz. Então, se não é um problema psicológico, pode ser um demônio perseguindo meu filho. Pensou a família do Zélio, né? E levaram ele a um padre que era amigo da família, que também não constatou a presença, né, do mal, do demônio ali influenciando o jovem Zélio Fernandino. Então, o tempo foi passando, ele continuou apresentando essas questões. Um dia ele ficou entrevado na cama, não conseguia sair da cama e do nada falou que no dia seguinte ele levantaria, e isso se sucedeu. Levaram ele a uma benzedeira, né, que já era muito comum ali, né, faz parte da cultura brasileira, uma benzedeira. Quem nunca foi quando era mais novo, até hoje, quem nunca foi a uma benzedeira ali para tirar as demandas, as cargas? E essa benzedeira recebia uma entidade, um preto velho, que dizia que o rapaz tinha mediunidade. Essa frase que é citada nos terreiros até hoje. Você tem mediunidade e precisa trabalhar. Essa frase tão comum, tão recorrente, foi dita ali para o pai Zélio. E ele foi, tomou um passe e tudo mais. Foi encaminhado depois à Federação Espírita, que se localizava lá em Niterói nessa época, tá? E ele foi a essa reunião para receber ali o apoio espiritual devido. E o que acontece, né, dentro dessa reunião em específico? Quebrando todos os protocolos, uma entidade se apodera, levanta da mesa, né, usando como aparelho mediúnico Zélio Fernandino, vai até o jardim, recolhe uma flor e traz para dentro, porque segundo aquela entidade, né, faltava vida, faltava uma flor ali. O tempo, né, foi passando aquela reunião, aquilo gerou um desconforto muito grande, o dirigente da casa chama a atenção daquela entidade e outros médiuns de incorporação começam a manifestar pretos velhos, caboclos, né, entidades ali africanas e entidades ali indígenas. E aí, né, estraga toda a dinâmica daquilo que estava sendo preparado, as entidades começam a receber
um puxão de orelha, vamos falar assim, que aquilo não estava comum. E aí o médium, mais uma vez tomado pela força, né, levanta e questiona o porquê que aqueles espíritos não estavam sendo acolhidos ali. Só porque em vidas pretéritas eles não apresentavam uma posição de destaque, não eram médicos, não eram doutores, não eram padres, né, não tinham aquela educação humana que era tão valorizada naquele momento. E ele levanta e diz que a partir do dia seguinte ele daria início a uma nova religião, que falaria aos humildes, onde todos os espíritos que se propusessem a caridade seriam bem-vindos. E ele se auto-intitulava naquele momento o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque segundo ele não haviam caminhos fechados para ele. Um médium vidente falou, olha, mas o senhor se manifesta como um caboclo, mas eu estou vendo ali um padre. E ele falou, o que vês são resquícios de uma vida pretérita, onde eu era pai Manuel de Malagrida, onde eu era frade Manuel de Malagrida, que foi um padre, né, queimado pela Inquisição Europeia. Depois nasci nas terras brasileiras como um indígena, né, que ostento com muito orgulho. Lembrando que os espíritos, a gente vai conversar mais sobre isso, eles podem moldar o perispírito para a aparência que melhor lhe apraz. Isso é um dom que os espíritos mais evoluídos têm. Então, ele tinha essa vida pretérita como padre, mas ele se manifestava e trabalhava na Umbanda como um caboclo, né, como um indígena, por valorizar muito as vivências e experiências que ele adquiriu naquela última encarnação. No outro dia, né, todo mundo ansioso para ver se de fato ele instituiria aquela religião, e de fato aconteceu. Às 7 horas ele deu início ali às suas primeiras reuniões. Respondeu perguntas em outros idiomas, né, para provar, fez curas milagrosas, como acontece assim por uma questão. O fenômeno não é o foco, mas muitas vezes o fenômeno surge para trabalhar a fé, principalmente no início da Umbanda, né, para mostrar que realmente era real. Não que o nosso foco deva ser o fenômeno, e é uma coisa que eu falo com os meus filhos de santo em cada reunião. A mensagem é mais importante do que a embalagem. Mas a embalagem muitas vezes ela é importante, né, por uma questão de valorização, principalmente nós que somos humanos. Aquela entidade fundou então a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Porque, assim como Maria recolheu seu filho Jesus, a Umbanda deveria receber de braços abertos aqueles que buscassem auxílio, aqueles que procurassem nela respaldo. Manifestou-se também naquela mesma reunião Pai Antônio, que foi o primeiro preto velho ali da tenda, e ele já começou com sua guia, né, com todos os trejeitos que os pretos velhos normalmente trabalham até hoje. Tá? Ele normatizou como seria a Umbanda, o horário, né, seria sempre de 7 às 10 da noite, todos vestidos de branco, né, representando a humildade, homenageando o Pai Oxalá, assuntos que a gente vai ver em aulas específicas, tá? E aí, a partir dali, surge a Umbanda. Com o tempo, ele foi abrindo outras casas. Seus filhos de santo, né, foram fundando as casas. As primeiras casas correspondiam às 7 linhas originais de Umbanda, assunto também para aulas futuras. Mas aí você vai ver, as casas São Jorge, São Jerônimo, né, que são as casas que correspondem aos orixás. Mas isso é assunto para outras aulas, a questão das 7 linhas, tá? E aí a Umbanda foi se instituindo ali, foi crescendo, foi se moldando. Essa é a constituição formal, essa é a história, tá até na apostila de vocês também. Alguns pontos que eu queria destacar nessa história, porque eu acho que tudo é aprendizado. Primeiro, o preconceito. A Umbanda surge de um preconceito, né, dentro da própria reunião mediúnica. Havia esse preconceito, havia essa antipatia, vamos falar assim, aos valores dos pretos velhos. A gente tem aquela noção de achar que o advogado é melhor, a noção de achar que o padre é melhor. Isso não existe. Toda alma humana é sagrada, toda alma é divina e toda experiência humana. Os negros africanos, quem já passou por um preto velho, sabem passar, ensinar, lecionar muita coisa para nós. A sua sabedoria é distinta, mas não menos importante por isso. Então, cuidado, gente. Cuidado com o preconceito. Vocês que estão estudando a Umbanda, muito cuidado.
Cuidado ao julgar uma mulher. Como é que eu posso amar a pombagira e julgar uma mulher que está ali no bar bebendo, que está sendo independente? Como é que eu posso julgar uma pessoa, o estereótipo de uma pessoa, e ir lá e cumprimentar Zé Pilintra numa gira? Como é que eu posso maltratar crianças e levar doce pro erê? São questões que vocês precisam entender. Cuidado com os julgamentos, cuidado com os preconceitos, tá? Outro ponto importante que eu quero destacar. O nome dado ao primeiro templo de Umbanda no Brasil. Nossa Senhora da Piedade, e ele ainda fala, né, que a Umbanda deve acolher a todos como Maria acolheu seu filho. Vamos pensar, Nossa Senhora da Piedade mostra aquele momento onde Maria pega o seu corpo de Jesus, né, a Pietá, inclusive é essa imagem de Maria carregando em seus braços Jesus ferido, né, depois da crucificação. E olha que bonito, olha que poético e olha que profundo. A Umbanda deve olhar para cada uma das pessoas, e você, enquanto umbandista, para cada pessoa que te buscar ajuda, independente do estado em que ela se encontra. Olhar o divino que habita ali. Olhar com amor, com cuidado. Jesus era Deus dentro da tradição cristã. Jesus é o avatar do Criador. E ele estava ali todo quebrado. As pessoas que nos procuram, independente do estado moral, físico que elas estejam, elas são divinas. E eu tenho que acolhê-la com o mesmo amor. Outro ponto importante, né, é a humildade, que a todo tempo as entidades demonstraram. Né, até contrariando, né, elas mostram-se humildes, elas respeitam a ordem da casa e fundam a sua religião. A Umbanda, então, é um ato de resistência. Um umbandista, gente, precisa ser diferente. Mas não diferente de melhor, não. O umbandista não é melhor que o evangélico, não é melhor que o católico. Mas a vivência dele, os aprendizados que nos são ofertados a cada gira, por cada entidade, por cada energia que nós trabalhamos, precisam ser postos em prática. Isso nos faz diferente. Então, meditem sobre esse ponto, tá? Pessoal, essa é a história da Umbanda que você encontra na apostila. Você sabe que não é bem assim, mas é importante vocês conhecerem também esse lado, né? Existe muita verdade nessa história, existem lições que a gente pode absorver através dessa história, tá bom? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, que Pai Oxalá nos abençoe e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!